Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E nesse programa nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, que é a última. Então não sai daí, porque está só começando o seu programa Escola Bíblica. Oi, estamos passando aqui para te lembrar que hoje às 8 da noite tem mais um episódio da semana Vem a Mim. Vamos estar juntos com o pastor Gilmar Batistotti no estúdio e vamos louvar a Deus. Esperamos por você. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui nessa semana especial na Novo Tempo, né? Por isso que eu estou aqui no lugar do pastor Gilmar Batistotti. E nós estamos usando esse guia de estudos. Eu vou mostrar mais de perto aqui para você, ó. O guia de estudo Apocalipse. Isso, olha, aqui tem todo o conteúdo do Apocalipse. São mais de 80 páginas de estudo para que você possa conhecer melhor esse livro que é tão importante. Um livro que, às vezes, dá medo nas pessoas, né? Alguns dizem assim, puxa, eu não quero estudar o Apocalipse, eu tenho medo do Apocalipse. É que essa palavra acabou tomando uma outra conotação, né? As pessoas pensam no Apocalipse como destruição, como guerra, mas a palavra Apocalipse significa revelação. E a revelação de quem? Lá no começo do livro do Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo. Então, estudar o livro do Apocalipse é conhecer mais a respeito de Jesus e do que ele fará no fim dos tempos. E como é que você faz para ter esse guia de estudos na sua casa? Veja, ele tem um custo, mas o custo já foi pago pelos Anjos da Esperança. Tanto o custo da produção quanto o custo do envio. Então, você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem pagar nada. O seu único trabalho é pedir. E você pode pedir agora, tem diversas formas. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 1298244 4449. Escreve assim, quero o guia de estudos do Apocalipse. E a gente vai mandar para você as formas para você fazer o seu cadastro e receber na sua casa. Você também pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nesse número de telefone você conversa com a nossa equipe. A equipe está de segunda a quinta, de 8 da manhã até às 18 horas e na sexta-feira de 8 da manhã até meio-dia. Nossa equipe está lá para te atender nesse número, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Mas se você prefere entrar num site, então você pode entrar agora no endereço novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário, você faz o seu cadastro, clica no botãozinho enviar e é só esperar que vai chegar na sua casa sem custo algum. E tem uma novidade, né, que eu acho muito interessante, que é dentro da sua área logada, né, quando você coloca o seu login, sua senha lá no site novotempo.com/escola bíblica, tem uma parte para você responder um questionário sobre cada um dos capítulos. E quando você responder todos os questionários, nós vamos enviar para a sua casa um certificado. Você pode entrar direto no site novotempo.com/curso Apocalipse. E à medida que você for respondendo as questões de cada capítulo, você vai receber esse guia, receber esse certificado lá no seu endereço, o mesmo endereço que está lá no seu cadastro, tá bom? Bem, ditas essas coisas, agora nós vamos para o estudo. E eu quero convidar você a abre comigo aqui, ó, abre aqui no capítulo, se você já tem a revista com você aí, abre no capítulo 2, na lição número 2, que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos estudar o finalzinho desse capítulo, tá bom? E também abre a sua Bíblia, a minha Bíblia está aberta aqui, ó, em Apocalipse capítulo 3,
Nós vamos estudar do versículo 14 até o versículo 21, que é a igreja de Laodiceia. E você sabe, né? Sempre antes de estudar a Bíblia, a gente precisa orar a Deus para pedir iluminação do Espírito Santo para entender o recado. E é isso que eu quero fazer com você agora. Se puder, abra sua mente, abra o seu coração e feche os seus olhos. Senhor, nós estamos gratos pela liberdade que nós temos de estudar a Tua Palavra. E nós vamos, com a palavra em nossas mãos, descobrir o que a mensagem à igreja Laodiceia diz para nós hoje. Por isso eu quero te pedir ajuda, quero te pedir iluminação do Espírito Santo sobre a minha mente, sobre a mente dessa pessoa que me assiste agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar com uma pequena revisão sobre aquilo que nós vimos no programa passado, tá bom? Nós estudamos as duas igrejas de Sardes e igreja de Filadélfia, que são respectivamente a quinta e a sexta igreja do Apocalipse. E nós vimos que esses períodos representam a reforma e a pós-reforma, né, ali a partir de 1500 mais ou menos, e o movimento missionário da igreja cristã nos séculos 18 e 19. Vimos também que as discussões teológicas, controvérsias doutrinárias, afastam os cristãos do período de Sardes e da missão de testemunhar de Jesus. Lembra que o período de Sardes é o período da Idade Média, não é? Então, aquele período de afastamento da palavra de Deus também fez com que a igreja cristã ficasse numa situação de quase morte, que é isso que diz a mensagem à igreja de Sardes. Outra lição, a igreja de Filadélfia, a despeito das limitações, tem a missão como prioridade. Né? O movimento missionário no período de Filadélfia, séculos 18 e 19, foi um movimento muito forte, embora a igreja tivesse ainda muita perseguição, muitas limitações, mas o estudo da Bíblia estava se aprofundando. Mais uma coisa que a gente viu na semana passada, ou no programa passado, né, ontem. Como nos outros períodos, desafios são superados pela confiança no Senhor. E sexto ponto, a promessa da vitória para os cristãos de Sardes é serem vestidos de vestiduras brancas e terem o nome no livro da vida. Promessa feita aos cristãos de Sardes, promessa feita aos cristãos do período da Idade Média e promessa feita a você também. Se você se arrepender dos seus pecados, você também será salvo, vestirá as vestiduras brancas da salvação. E mais um ponto, a promessa da vitória para os cristãos de Filadélfia é ser coluna no santuário de Deus, ou seja, é ter estabilidade, é ter convicção daquilo que crê. Só lembrando que a mensagem às igrejas do Apocalipse tem 3 níveis de aplicação. Tem uma aplicação histórica, ou seja, para as igrejas de Sardes e de Filadélfia, que existiram ali no primeiro século da igreja cristã. Tem uma aplicação profética para o período que corresponde àquela igreja, ou seja, Sardes para o período da Idade Média, né, ou da Reforma ali, né, pós-Idade Média, e Filadélfia ao período do reavivamento, o período de esforço missionário. E também tem a aplicação universal que serve para nós. E tem a estrutura das cartas do Apocalipse, que tem o seu destinatário, a apresentação de Jesus, um elogio, que tem em quase todas as igrejas, menos para Laodiceia, nós vamos ver hoje, tem uma reprovação, um conselho e uma promessa. Então, faladas essas questões estruturais do Apocalipse, nós vamos para a igreja de Laodiceia, que é a última das igrejas, tá bom? A igreja que corresponde ao período que nós vivemos. Então eu quero que você fique muito atento agora ao que nós vamos estudar, porque se nós estávamos falando até ontem sobre períodos da história que estavam antes de nós, lógico que tem aplicações para o nosso tempo também, mas períodos históricos que estavam antes de nós, agora a igreja de Laodiceia corresponde ao período que nós vivemos. Então, João está falando, inspirado por Deus, sobre mim e sobre você. Tá bom? Então presta atenção. Vamos aqui para o texto bíblico. Aqui tem 2 imagens, né, de Laodiceia, aquela região de Laodiceia hoje e as ruínas de Laodiceia, que podem ser visitadas naquela região da Ásia Menor. Mas eu quero
focar aqui no texto bíblico, tá bom? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. A minha Bíblia está aberta aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí também, e o texto está na tela. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa aqui é a apresentação de Jesus para a igreja de Laodiceia. E como é que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia? Ele diz que ele é o Amém. Você sabe que essa palavra Amém, ela quer dizer que assim seja, né? Eu concordo com isso. Então, é alguém em quem nós podemos confiar. Jesus é o Amém. Ele é aquele em quem nós podemos colocar a nossa confiança. Ele também é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o mártir, com M maiúsculo. Nós tivemos vários mártires ao longo da história do cristianismo, mas a principal morte no âmbito cristão é a morte daquele que nos salvou, que morreu para nos salvar, que é Jesus Cristo. E ele é o princípio da criação de Deus. Veja, quando a gente olha para essa expressão, o princípio da criação de Deus, nós corremos um risco que eu quero ajudar você a se livrar dele agora. Então, escuta bem o que eu vou te falar. Quando a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado, ok? Não é isso. Jesus é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não foi criado, ele é o Criador. Então, pastor Felipe, o que quer dizer a expressão o princípio da criação de Deus? É que ele é a força através da qual tudo foi criado. Ele é o motor da criação. É como se eu dissesse assim, olha, aqui na Novo Tempo o nosso princípio é pregação do Evangelho. Ou seja, é a razão de existir da Novo Tempo, é a pregação do Evangelho. E é nesse sentido que Apocalipse diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Repito, não, ele nunca foi criado. Ele é o princípio da criação de Deus porque ele é o motivo da criação. Hebreus capítulo 1, João capítulo 1 diz que através de Jesus tudo foi criado. Ok? Então é nesse sentido. Ficou claro? Vamos voltar aqui para o texto bíblico. Continua o texto a Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aqui tem o problema da igreja de Laodiceia. E qual é o problema? Daqui a pouco a gente vai ler o restante do texto, mas a gente já identificou aqui, não é? Um líquido que não é nem frio e nem quente é um líquido que é morno. E aqui tem uma representação espiritual de Laodiceia, né? Porque ali existia uma situação espiritual que nem se decidia por Cristo e nem se decidia pela apostasia completa. Existia uma mornidão, ou seja, uma indecisão espiritual. Isso aqui tem muito a ver com a Laodiceia física, né? A Laodiceia geográfica, porque em Laodiceia não tinha fontes de água. Então chegavam duas fontes de água através de encanamentos, de dutos, e uma fonte de água era quente e a outra era fria. Mas como o caminho era muito longo, essa água chegava morna. É uma representação que Deus pegou, né, que o Espírito Santo iluminou João a fazer a partir daquilo que existia em Laodiceia. Vamos voltar para o texto bíblico. Agora, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que situação complicada, né? Porque essa situação de Laodiceia nos indica que Deus tem uma certa ojeriza. A mornidão espiritual deixa Deus enjoado. E aqui tem toda uma representação. Bota o texto bíblico aqui, por favor. Porque aquele que é morno faz com que Deus tenha vontade de vomitar da boca. E você já parou para pensar nessa representação de Deus? Ela é um pouco, assim, não muito agradável de se pensar, né? Mas vale a pena a gente pensar. Porque quando você vomita, né, e você já deve ter tido essa triste experiência, você pega alguma coisa que está dentro do corpo e coloca para fora do corpo.
Veja como isso é sério. O que Deus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia é: porque vocês não se decidem espiritualmente, eu estou a ponto de pegar vocês que estão dentro do corpo de Cristo para colocar para fora do corpo de Cristo. Entende como é sério isso? A mensagem para Laodiceia é muito, muito importante, porque é a mensagem para o nosso tempo. Então vamos continuar aqui. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja que situação difícil a situação de Laodiceia. Porque a Laodiceia pensa sobre ela mesma: eu estou rica e abastada, ou seja, eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Aí Deus vem e diz assim: mas você não sabe, olha o texto bíblico, você não sabe que você é infeliz, você é miserável, pobre, cego e nu. Veja o contraste entre essas duas situações. Aquilo que Laodiceia pensa sobre ela mesma, estou rico e abastado, e a real situação de Laodiceia é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Laodiceia, ela vive uma vida espiritual de engano próprio. Como assim? Ela pensa uma coisa sobre a vida dela, sobre a espiritualidade dela, mas na verdade, a verdade é outra. E como eu falei para você no começo, a igreja de Laodiceia corresponde ao nosso tempo, de 1844 para frente. 1844 é aquele período em que Jesus entra no lugar santíssimo do santuário celestial, segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Então, o que nós estamos estudando aqui em Laodiceia é que a situação do cristianismo hoje, no período que nós vivemos, é uma situação de um cristianismo que pensa que tem tudo, pensa que está muito bem espiritualmente, mas não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Olha, eu sei que a gente tem que passar muito rápido pelo texto bíblico por causa do nosso tempo aqui no programa, mas esse guia de estudos aqui pode ajudar você a estudar com mais calma aquilo que nós estamos falando. Eu vou mostrar para você mais de perto, só para você perceber como é um material de alta qualidade. Ele é colorido, tem vários infográficos, ele tem os textos bíblicos, tem outras informações que não dá tempo eu te dar aqui. E esse guia de estudos pode ir para a sua casa sem custo algum. Eu vou pedir para a produção colocar o QR Code aqui na tela, porque é bem facinho. Você vai abrir a câmera do seu celular como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui, do meu lado. E aí vai abrir um link na tela do seu celular. Clica nesse link e aí você vai ser levado para a página de cadastro para você pedir. Vai para a sua casa sem custo algum. Mas se para você for mais fácil mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar para o número 12982444449. Manda uma mensagem para esse WhatsApp, nós vamos ajudar você a pedir o seu guia de estudos. E no horário comercial, você pode pedir através do número 0 operadora 12 21 27 31 21. Também tem o site, tá bom? É novotempo.com/escola bíblica. Através de todos esses canais, você pode pedir o seu guia de estudo da Bíblia. Você não vai se arrepender. Ele tem uma alta qualidade de informações e também de diagramação. Ele é bonito de se estudar. E ele vai para a sua casa sem custo algum. Os anjos da esperança já pagaram. Seu único trabalho é pedir. Então o que você está esperando? Pede agora. Nosso WhatsApp é o 12982444449. Então vamos lá. O que a gente viu até agora de Laodiceia? Nós vimos que Laodiceia é uma igreja morna, que não é nem quente e nem fria. E nós vimos que Laodiceia pensa alguma coisa errada a respeito dela mesma. Ela acha que está rica e abastada, mas ela é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E quem está falando isso é aquele que não pode errar, tá bom? E nós vimos também que essas coisas se aplicam ao cristianismo hoje. Mas vamos continuar a leitura do texto bíblico. Agora nós vamos para Apocalipse 3:18. Diz assim: aconselho-te
que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Para um pouquinho aqui e pensa comigo. A gente acabou de ler no slide passado que Laodiceia é pobre, miserável, cega e nua. Como é que Laodiceia vai comprar ouro refinado? Ora, porque ouro é caro, né? Como é que Laodiceia vai comprar o ouro se ela é miserável, pobre, cega e nua? Ora, aqui está uma demonstração da graça de Deus. Porque é a graça de Deus que vai fazer com que Laodiceia compre esse ouro. Em outras palavras, é como se nós fôssemos até uma loja e disséssemos assim, eu quero comprar essas coisas aqui. Aí o vendedor diz, mas você não tem dinheiro. Você diz, é verdade, eu não tenho dinheiro, mas a pessoa tal vai pagar por mim. Quando Deus diz assim, eu aconselho que você compre ouro refinado, não é porque Laodiceia tem dinheiro para comprar esse ouro, não. É porque quem vai pagar por esse ouro é Jesus Cristo. Aliás, quem já pagou por esse ouro foi Jesus Cristo na cruz do Calvário através do seu sangue. E esse ouro representa uma fé que é provada, né? Uma fé que é provada pelas tentações e pelas provações. Bem, eu aconselho que você compre ouro. Qual é o segundo conselho? Vestiduras brancas para te vestires. Veja que no texto bíblico estão sendo resolvidos os problemas apresentados sobre Laodiceia. Laodiceia era pobre, então compra ouro. Laodiceia estava nua, então compre vestiduras brancas. E o que significam essas vestiduras brancas? A salvação. Você vai encontrar no livro do Apocalipse várias vezes, e ao longo da Bíblia, a salvação sendo representada por uma veste que Deus coloca sobre nós. Você vai encontrar, por exemplo, isso no livro de Zacarias, uma visão que Zacarias teve. Você vai encontrar isso nas parábolas de Jesus, quando o dono da festa dá uma vestidura para as pessoas, né? Dá uma veste para as pessoas. E você vai encontrar aqui no livro do Apocalipse também. Então, os problemas que Laodiceia tem estão sendo resolvidos através da graça de Jesus, ou seja, de coisas que Deus dá para Laodiceia. Vamos voltar aqui. Então, Laodiceia tem que comprar ouro, tem que comprar vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia está nua. Mas tem mais uma coisa que Laodiceia tem que comprar. Compre colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E esse colírio é a percepção, vai nos ajudar a ter a percepção daquilo que nós somos. Vai ajudar a Laodiceia a perceber que ela realmente está nua, cega, é pobre, é miserável. E quem é esse colírio? Na Bíblia, o colírio é o próprio Espírito Santo. Então veja, essas três compras que Laodiceia vai fazer na conta de Jesus, resolve o problema dela, ou resolve os problemas dela. Ela compra ouro, deixa de ser pobre. Ela compra vestiduras brancas, deixa de estar nua. E ela compra colírio e, portanto, cura a sua cegueira espiritual. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está oferecendo condições da igreja no período de Laodiceia ser revitalizada, reviver. Vamos lá, vamos continuar o texto bíblico aqui. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui nós temos um exemplo muito interessante de como, para entender o livro do Apocalipse, nós precisamos visitar o Antigo Testamento de maneira especial. Porque essa mesma expressão, repreendo e disciplino a quem amo, está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12. João, inspirado pelo Espírito Santo, fez um empréstimo do Antigo Testamento para aplicar aqui no livro do Apocalipse. E aqui tem uma mensagem muito importante. Por quê? Porque hoje nós vivemos no tempo de Laodiceia e vivemos no tempo que as pessoas não querem ser repreendidas. Você já parou para pensar, para analisar a sociedade que a gente vive? Ninguém quer mais ser repreendido, ninguém quer mais que a gente fale de pecado, que as pessoas estão erradas, que as pessoas devem mudar de vida. Não deve mais falar essas coisas, dizem por aí. Mas Deus está dizendo, eu repreendo.
eu disciplino. E por que Deus faz isso? Por que Deus castiga a gente? Porque Ele ama. É como um pai, né? O pai repreende seus filhos, o pai disciplina os seus filhos, um pai muitas vezes castiga os seus filhos, porque quer salvá-los, porque quer ajudá-los, quer corrigir a conduta má. E é isso que Deus está fazendo aqui com a igreja de Laodiceia. Vamos voltar aqui para o texto. E o convite é: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a igreja de Laodiceia precisa de arrependimento. Ok. Aí Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Escuta, Deus está dizendo: eu estou batendo a porta. E eu queria só fazer uma parênteses aqui. Aqui no final do capítulo 3, nós temos uma porta. No início do capítulo 4, nós teremos outra porta, mas é bom você guardar essa informação, porque amanhã a gente já vai falar dessa outra porta para você ver a relação que existe. Mas olha, Jesus está batendo a porta aqui. Porta de onde? Do coração da igreja de Laodiceia. E se Jesus está batendo a porta, onde Ele está? Ele está do lado de fora. E aqui está o grande problema de Laodiceia. Qual é esse problema, pastor? O grande problema de Laodiceia é que ela tem religiosidade, ela tem práticas religiosas, mas Jesus está fora dela. Você entende isso? Esse é o grande problema de Laodiceia. Eu quero voltar com você aqui para os nossos slides, porque tem algumas coisas que a gente pode aprender com ela. Em sua autossuficiência cega, os laodiceanos colocaram Cristo para fora da vida. E amigos, é possível você ser um religioso sem ter Jesus. É uma religião vazia, mas é possível. E Apocalipse 3, 21 e 22 diz assim: ao vencedor, a esse que comprar o ouro, comprar as vestes, comprar o colírio, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigos, eu sei que tinha muito mais coisas para a gente falar sobre a igreja de Laodiceia, por isso eu estou recomendando que você peça esse guia de estudos. Você pode mandar agora uma mensagem para o WhatsApp 12982444449. Nós não vamos cobrar nada de você, vamos enviar pelos correios de graça. Pede para você poder se aprofundar nesse assunto. Mas o que a gente aprende com Laodiceia? Que Jesus precisa estar dentro da nossa vida. Sem Ele, a nossa religiosidade será morta. E nós, nesse período, no último período da história da igreja cristã, precisamos de Jesus com muita urgência. Por isso eu quero orar por você e por mim agora. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, obrigado pelas advertências feitas a nós através da mensagem à igreja de Laodiceia. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a comprarmos o ouro, a comprarmos as vestes, a comprarmos o colírio, para que possamos enxergar a nossa real situação e entregarmos a vida a Ti. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.